Boa notícia para o torcedor do São Paulo, nos próximos dias deve chegar uma proposta oficial por Thiago Volpi. No vídeo de hoje do canal do Nicola, detalhes dessa história e atualizações sobre a informação que eu contei com exclusividade pela manhã, o interesse do Arsenal em Marquinhos. Bora falar também sobre o Palmeiras, que deve ter reforços no plural na metade do ano. A ideia alviverde é trazer pelo menos 3 jogadores. Tem ainda atualizações sobre o Corinthians e a situação de Cássio, que deixou a partida contra a Portuguesa nessa quarta-feira, antes mesmo do fim do primeiro tempo. Bora te atualizar sobre os clubes com mais dinheiro em caixa. Será que o seu time está bem do ponto de vista financeiro? Por último, mas não menos importante, atualizações do mercado, as últimas dos bastidores e também a situação de Romildo Bolzan. O presidente do Grêmio vai abandonar o clube para tentar se tornar governador do Rio Grande do Sul. Trago a resposta daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e por aqui tenho a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder absolutamente nada é fácil. Primeiro, deixa like apertando o joinha. Depois se inscreve no canal apertando esse botão vermelho. Ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou também quando tiver programa do Nicola, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. Nessa sexta-feira, você já pode começar a preparar suas apostas pro fim de semana, que reserva no Campeonato Brasileiro jogos bem interessantes. Ceará e Flamengo com ótimas cotações. Confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino também prepara odds muito legais. Não fica fora dessa, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faz seu cadastro lá na 1xBet e sempre lembrando que ao fazer seu depósito, use o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Altos, adversário do Flamengo eliminado nessa quarta-feira da Copa do Brasil, divulgou um vídeo bem bacana. No vídeo, o filho do lateral Jason. O Jason havia conseguido, dentro de campo, a camisa do Gabigol. Quando a mãe contou para o menino sobre a notícia, o filho do jogador chorou pra caramba, estava super emocionado porque é um fã do atacante do Flamengo. Bora falar que o Vasco da Gama esgotou todos os seus ingressos à disposição para o confronto de domingo em São Januário contra o Bahia, jogo dos mais importantes. Do Vasco tentando entrar no G4 contra o Bahia, líder do campeonato. Os únicos 630 ingressos ainda disponíveis são para a torcida visitante, ou seja, para a torcida do Bahia. Bora contar que as torcidas de Ceará e Flamengo preparam um movimento bem legal para o sábado, jogo no Castelão. Em várias cidades, especialmente do estado do Ceará, haverá doação de sangue e de medula. Esse movimento foi feito pelos próprios torcedores. Se você puder aderir, vai ser muito bem-vindo. Bora contar também que Matheus Babi, atacante do Atlético, voltou aos campos nessa quarta-feira depois de quase 10 meses. Ele estava sem jogar desde 25 de julho do ano passado, eram 289 dias. O retorno se deu contra o Tocantinópolis, partida que marcou mais uma goleada e a classificação do Furacão para a próxima fase da Copa do Brasil. Para completar o giro de notícias, contar que a torcida do Napoli preparou um manifesto, uma rebelião meio esquisita, um protesto diferente, só para não dizer outra coisa. Na porta do estádio do Napoli apareceu uma faixa dando conta de que os caras da torcida admitiram ter roubado o carro do Luciano Spalletti, que é o técnico do Napoli, e avisam que só vão devolver esse carro se o treinador deixar o Napoli. O Napoli, que não vive uma fase bem legal, acabou sendo eliminado das competições de mata-mata no campeonato italiano, até tinha chances de título, mas com 3 tropeços nas últimas rodadas, acabou desperdiçando essa possibilidade. Então, o carro que está desaparecido do Luciano Spalletti desde 16 de outubro só será devolvido se o treinador pedir demissão. Os torcedores do Napoli admitindo que cometeram esse crime. Por essa, eu confesso que não esperava. Bora falar agora sobre os clubes, os 10 times com mais dinheiro em caixa. Levantamento da Sports Velho, do meu amigo Amir Somoji. O Amir se baseou nos balanços financeiros recentemente divulgados pelos clubes e que fazem um retrato da temporada de 2021. Ele leva em conta a liquidez dos times, ou seja, a capacidade desses times em terem dinheiro em caixa. Quem que você imagina que é o campeão, aquele clube com mais grana nos cofres? Acertou quem falou do Atlético Paranaense. O Furacão tem, de acordo com seus próprios registros, 152 milhões de reais, ou pelo menos tinha na virada do ano. Segunda colocação pro Flamengo, 127 milhões de reais. Confesso que o terceiro lugar me surpreendeu.
Quem aparece em terceiro é o São Paulo, com 39 milhões de reais. São Paulo que passa por enormes dificuldades financeiras. A curiosidade é destacar a distância entre o Flamengo, 127 milhões, pro São Paulo, 39 milhões. O Atlético aparece bem perto do tricolor, o Atlético Mineiro. São quase 39 milhões de reais de liquidez. Outro time que também passa por dificuldades financeiras, a presença dele em quarto também me surpreende. O Grêmio é o quinto. Apesar do rebaixamento, o tricolor gaúcho é um dos times mais estáveis do país quando o assunto é finanças. Eram 26 milhões de reais em caixa na virada do ano. Sexto lugar para o Atlético Goianiense, time que faz excelente administração dentro e fora do campo, 23 milhões de reais em caixa. Sétimo lugar do Fluminense com 20 milhões de reais. O oitavo para o Red Bull Bragantino, 16 milhões. Nono lugar para o Palmeiras com 15 milhões. E o décimo, outra surpresa para mim, o Santos com 14 milhões de reais em caixa. E aí, o que você achou desse ranking? Use o espaço para comentários e dê seu pitaco. Bora falar agora sobre Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, e a história de que ele pode abrir mão da candidatura dos seus últimos meses de mandato no Grêmio. O mandato termina em dezembro, para assumir a condição de candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe da ligação dele com o PDT, já foi inclusive político, e ele tem sido muito desejado pelos membros do partido e também por eleitores que gostariam de votar no Romildo Bolzan. Nessa quinta-feira, o presidente do Grêmio convocou uma entrevista coletiva para abordar o assunto e disse o seguinte, abre aspas, de fato recebi convite do meu partido, de maneira unânime, para concorrer ao governo do estado. Me sinto orgulhoso, mas nesse momento disse que não poderia aceitar. Vou cumprir o mandato no Grêmio, fecha aspas. Acho extremamente importante que o Romildo cumpra os últimos meses do seu mandato, especialmente numa temporada marcada pela presença do Grêmio na Série B. Ano fundamental para as pretensões do clube, o Grêmio, que não conseguiu montar um super time, não está sobrando na Série B, precisa sim do seu presidente até dezembro de 2022, depois ele que toque o rumo que quiser para a própria carreira. Bora falar agora sobre Thiago Volpi e a possibilidade de o goleiro se mandar para o México. Aqui a gente dá crédito ao contrário de outros. Informação que foi divulgada nessa quinta-feira no GE dá conta de que o Toluca prepara para os próximos dias uma oferta oficial ao São Paulo pelo goleiro. Volpi está completamente fora dos planos do São Paulo, virou reserva do Jandrei, custou mais de 20 milhões de reais somente com os direitos econômicos e é dono do maior salário do atual elenco, cerca de 700 mil mensais. Pois bem, de acordo com a informação publicada nessa quinta-feira, o time do Toluca tem como técnico o Inácio Ambriz. E o Ambriz trabalhou com o Thiago Volpi no Querétaro no ano de 2015. Desde então, tem pelo goleiro são paulino uma grande admiração. Até por isso houve a indicação e o Toluca já avisou ao São Paulo sobre a intenção de fazer uma proposta nos próximos dias. Suponho que nem vai haver a necessidade de pagar os 20 milhões de reais que o São Paulo investiu. O tricolor, para não ter ainda mais prejuízo com o Volpi, toparia o negócio por condições menores. Afinal de contas, você, ao negociá-lo, se livra de 700 mil reais por mês por um atleta que é reserva. Daqui até o fim do ano são pelo menos 6 meses, até mais 7 meses. A gente está falando de mais de 4 milhões de reais de economia somente com os salários. Então, diante dessa possibilidade, é bem grande a chance de o Thiago Volpi ser negociado, atleta que já disputou 195 partidas com a camisa do tricolor. Se o Volpi de fato for embora, aí sim pode ser realizado um velho sonho do São Paulo, que é a contratação do goleiro Diego Alves, indicado por Rogério Ceni. Enquanto o Volpi for goleiro do tricolor, essa hipótese não existe. Antes de mudar de assunto, só mais uma atualização sobre o São Paulo. Tenho contado para vocês há alguns dias que o tricolor negociaria um atleta das categorias de base. No começo dessa semana, revelei que o Marquinhos era o alvo de negociações com um time europeu. Nessa quinta-feira, também com exclusividade, contei que o Wolverhampton e o Arsenal eram os interessados e que o Arsenal havia feito uma proposta maior do que a do Wolverhampton e era o grande favorito para contratar o Marquinhos. Quero contar alguns bastidores importantes. O primeiro deles, Marquinhos tem contrato até 2024, mas esse contrato infringe uma regra da FIFA. Essa regra estabelece que no primeiro contrato, quando o atleta se torna profissional com 16 anos, ele pode assinar um contrato por no máximo 3 anos. Raí, Pássaro e Leco, que eram os homens do futebol, no momento em que o Marquinhos completou 16 anos, assinaram com o Marquinhos um contrato de 5 anos, contra o que é estabelecido pela FIFA. Ou seja, pode ser que esse contrato até 2024 não tenha validade. E o São Paulo vai correr um enorme risco de perder o Marquinhos de graça nos últimos meses. Com insistência do Rogério Ceni e dos dirigentes do São Paulo, o tricolor tentou prorrogar o contrato do Marquinhos, que não aceitou.
Diante dessa alternativa ou desse risco, o Arsenal procurou São Paulo. A relação entre os dirigentes do Tricolor e do Arsenal é uma relação muito boa e deve haver um acordo que não vai certamente garantir muito dinheiro ao São Paulo por conta dessa questão contratual, mas pelo menos vai salvar o Tricolor de não perder o jogador de graça. Marquinhos está sim a caminho do clube inglês. Trago detalhes sobre valores mais breve possível, tá? Bora falar agora sobre o Palmeiras, que terá reforços na metade do ano. De acordo com Paulo Vinícius Coelho, serão pelo menos 3 contratações em julho. Ele ouviu de uma pessoa do Palmeiras que o Verdão vai contratar um centroavante, promessa desde março do ano passado feita pela Leila Pereira, vai contratar também um volante, além de um zagueiro. Bora explicar primeiro sobre o centroavante. Nos últimos dias, ou desde essa quarta-feira, o nome do Tati Castellanos voltou a ser bastante especulado. Já contei para vocês na manhã dessa quinta que a chance é mínima, para não dizer zero. Tendência é que o Castellanos vai jogar no futebol europeu. Palmeiras, na minha opinião, deveria ir buscar o Lucas Alário. Aí não é uma informação, é sim só um palpite. Ou uma opinião, não é uma informação e sim uma opinião. Sobre o meio-campista, o volante. O Palmeiras precisa de um jogador para essa posição porque já havia vendido o Patrick de Paula para o Botafogo, perdeu o Jailson por pelo menos 6 meses por conta de uma contusão e ainda corre o risco de ver o Danilo vendido na metade do ano. Diante desse cenário, a contratação de um volante é extremamente importante. O Andreas Pereira foi sondado, mas o Manchester United já disse que não libera antes de o Erik ten Hag, que é o novo técnico do United, pelo menos assisti-lo na pré-temporada. Quer entender se o Andreas Pereira tem condição ou não de dar conta do recado. Sobre a outra posição pretendida de zagueiro, isso tem muito a ver também com a diminuição do elenco nesse setor. O Renan acabou sendo negociado com o Red Bull Bragantino, o Luan costuma se machucar, tem jogado muito pouco nessa atual temporada, o Murilo ainda não convenceu plenamente, então seria mais uma alternativa ou um acréscimo importante para o Verdão. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação também, contar que o Abel Ferreira deu uma entrevista demonstrando toda a vontade do mundo em não perder o Rafael Veiga. A frase é a seguinte, abre aspas: "A única coisa que peço é que não vendam esse jogador. Se ele mantiver essa postura, quero que continue por muito tempo no Palmeiras." O Abel extremamente encantado com o futebol do Rafael Veiga, que deve receber propostas na metade do ano. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre a situação de Cássio, que deixou a partida contra a Portuguesa ainda no primeiro tempo. Ele sentiu um desconforto e precisou ser substituído pelo Ivan. Nessa quinta-feira já iniciou tratamento por conta desse incômodo muscular. O grande problema é que o Corinthians não tem divulgado quase nenhuma informação. O Timão nem avisa a imprensa sobre os jogadores que estão contundidos treinando à parte. Como ainda há uma série de restrições também em relação à presença de jornalistas, a gente tem sempre essa missão dificultada. Mandei mensagem para 2 fontes minhas do Corinthians para tentar identificar ou entender qual o tamanho da lesão do Cássio e o tempo fora. Ainda não tive respostas, quem sabe na live, durante o programa do Nicola, que começa daqui a pouquinho por volta das 7h30, a gente já não traz alguma novidade. É só legal contar para vocês que o Cássio está descartado do confronto contra o Internacional, marcado para esse sábado em Porto Alegre. Já para a partida de terça-feira contra o Boca Juniors, ainda é encarado como uma dúvida. Mas, assim que tiver qualquer atualização também, trago notícias importantes. Cássio é fundamental dentro desse time e tem mantido uma sequência excelente. O Corinthians conseguiu, depois de um longo e tenebroso inverno, voltar a não tomar gols em sequência por partidas consecutivas. Isso também tem muito a ver com o trabalho do Vitor Pereira, que é até aqui considerado ótimo, muito acima das expectativas, apesar de o técnico português que custa caro ter chegado com bastante moral ao Parque São Jorge. E você? O que você acha da ausência do Cássio? Usa o espaço para comentários. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda, beleza? Abraço, tchau!